Está ótimo essa posição. Muita gente vai continuar me perguntando pelo Samuel. Então, no Facebook. Oi, Ana. Bom, bem-vinda, boa noite. Boa noite a todos que estão vindo e virão. Ei, Marlene, sempre presente. Kathleen, olá. Oi, Sara. Muito bem-vinda. Essa semana, ontem eu estava orando, perguntando para Deus, né, se Ele queria, o que Ele queria para essa semana, se Ele queria alguma coisa, né? E alguém me disse, descansa um pouquinho, para o povo ficar com saudade de você. Mas não é essa a questão. A questão é saber a vontade do Senhor, né? Ele quer que a palavra dele seja espalhada. E Deus colocou no meu coração, eu creio, falar sobre esse tema, vida e morte. Talvez durante a semana vamos tentar responder algumas questões. Quando o homem morre, para onde vai? Os que creem, os que não creem, né? Como é que é essa história de morrer? Morreu, acabou ou tem futuro e esperança? Então, vamos estar diante dessas questões essa semana e vamos tentar respondê-las biblicamente. Bom, nós vamos começar hoje a partir da carta do escritor de Hebreus, no capítulo 9. Vou ler do versículo 24 até o 28 e vamos fazer alguns comentários a respeito desse tema glorioso, vida e morte. Hebreus 9, 24 a 28. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes como sumo sacerdote, cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado, outra tradução diz determinado, morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Texto glorioso, né, da palavra de Deus. Que o escritor de Hebreus, o que é Hebreus, né? Por quê? Quem é esse cara que escreveu? A gente não sabe quem escreveu a carta aos Hebreus. É a única carta do Novo Testamento que ninguém sabe até hoje. Muita discussão quem escreveu, e não vou entrar nesse assunto. Ele escreveu essa carta aos cristãos hebreus, né, aos judeus que tinham se convertido. Então ele vai fazer muitas comparações entre a velha aliança, o modo que Deus se manifestou ao mundo através de Israel, né, desde o começo, quando Deus escolheu Abraão, e através de Abraão escolheu Isaac, depois Jacó, que Deus mudou o nome dele para Israel, e daí vieram as 12 tribos de Israel e se tornaram o povo da aliança, de onde veio Moisés, depois veio Davi, e da descendência de Davi nasceu Jesus Cristo, o Senhor. Então, eu brinquei com uma pessoa um tempo atrás, disse que Deus é judeu. Isso é terrível para muita gente. Mas Deus se encarnou como um judeu nesse mundo, pensa nisso. Então, os hebreus
eles estavam, muitos deles ainda estavam presos na velha aliança, na velha lei. Mas quando Jesus morreu na cruz, a Bíblia diz que o véu do templo, lá em Jerusalém, se rasgou de alto a baixo. O que significa para todos que o caminho que impedia todos os homens de entrarem na presença de Deus foi rasgado. E a Bíblia diz no próprio carta aos Hebreus que esse caminho pelo qual nós entramos na presença de Deus é o sangue que Jesus derramou na cruz. Ou seja, olha que boa notícia. Eu e você, todos nós temos acesso direto à presença de Deus, sem nenhum intermediário, pelo novo e vivo caminho que ele abriu para nós, pelo seu sangue, pela morte dele. Porque é o único modo de entrar na presença de Deus, porque sem derramamento de sangue não há purificação ou redenção dos pecados. Então foi necessário que Jesus derramasse o sangue. Bom, mas vamos voltar aqui para o texto. Cristo não entrou num santuário feito por mãos humanas. Por que ele está dizendo isso, o escritor de Hebreus? Vou explicar. Quando Moisés teve um encontro com Deus no Monte Sinai, e Deus lhe deu as tábuas da aliança, Deus mostrou a Moisés também que ele deveria, no deserto, construir um tabernáculo. E esse tabernáculo tinha todos os detalhes. E nesse tabernáculo, Deus mostrou a Moisés um modelo no céu. É um mistério. Moisés teve como que uma visão do tabernáculo celestial e construiu um similar na terra, que é figura do celestial. Então diz aqui que Cristo não entrou no santuário feito por mãos humanas, que era figura do verdadeiro. Então o santuário, o tabernáculo que Moisés construiu e que Israel montava e desmontava no deserto, ele era apenas uma figura do celestial. E aí diz que Cristo entrou lá perante Deus. Isso é uma notícia maravilhosa. Quando Jesus derramou o sangue naquela cruz e ele subiu aos céus, ele fez um sacrifício eterno e ele entra no santuário, como lá no tabernáculo, todo ano, o sumo sacerdote, começou primeiro, foi Arão, ele entrava no Santo dos Santos, que era um local que só ele podia entrar. Se alguém entrasse lá, morria imediatamente. Se alguém tocasse na Arca da Aliança, morria, porque era uma simbologia da presença santa e tremenda de Deus. Então não era só o sumo sacerdote podia entrar, só ele podia ir lá dentro desse lugar, Santo dos Santos. E ali ele tinha a arca, e a tampa da arca era toda de ouro, e ela se chamava propiciatório. O sacerdote entrava com o sangue de um cordeiro e ele jogava o sangue na tampa da arca. O que significava isso? Que ele estava fazendo ali uma propiciação, ou seja, Deus se tornaria propício a perdoar os pecados da nação por causa do sangue do cordeiro, e que era um símbolo do sangue que Jesus derramaria na cruz. Só que o sacerdote fazia uma vez por ano. Então, cada ano se lembrava dos pecados. Era como se fizesse um memorial dos pecados, porque o pecado estava sempre lá. Então, sempre tinha que renovar essa entrada do sumo sacerdote. Mas Jesus diz aqui, ele entrou perante a face de Deus, não é, com o seu próprio sangue, ou seu próprio sacrifício, e ele só padeceu uma vez, e ele se manifestou diante de Deus para aniquilar o pecado de uma vez por todas pelo sacrifício de si mesmo. Isso é muito glorioso, porque agora quem confia em Cristo e entrou em Cristo, entregou a vida a Cristo, se arrependeu dos seus pecados, recebeu o dom da fé,
para crer nessa obra de Cristo, tem garantido o perdão dos seus pecados. E assim, né, como está escrito aqui, o sumo sacerdote entrava com sangue alheio, mas Jesus entrou com o seu próprio naquele santuário. E ele fez uma coisa quase incompreensível. Diz que ele purificou todas as coisas nos céus e na terra, porque o pecado ele afetou todo o universo, né? Desde a queda de Satanás, que, abrindo um parênteses, Satanás já foi julgado, ele está solto por enquanto, mas ele vai ser lançado no lago de fogo, né, por Jesus, o inferno. Mas então, desde o pecado de Satanás, o pecado trouxe confusão no universo. Tudo bagunçou, e depois o homem pecou, o pecado trouxe confusão na terra. A Bíblia diz que antes do pecado de Adão não havia praga na terra, não haveria peste, não havia nada do que está tendo hoje. Tudo isso, no final das contas, é consequência do pecado. Por quê? Porque com o pecado a morte entrou. Por que a morte entrou? Porque Deus tinha dito a Adão, né, se ele desobedecesse, ele morreria. E acontece que Adão desobedeceu a Deus e ele morreu. Ele não morreu imediatamente, porque Deus é paciente. Demorou um pouco de tempo, né? Adão viveu mais de 900 anos, mas ele morreu. E com a morte, com o pecado, a morte passou a todos os homens. Por isso Paulo diz, por isso que todos pecaram. Nós temos em nós, aqui, o vírus do pecado. Nós nascemos para pecar. Nós nascemos para nos rebelar contra Deus. Nós nascemos para odiar em vez de amar. Não é da natureza humana fazer o bem. Ele só pode viver bem e ter uma natureza inclinada para o bem se Deus mudar o coração. De outro modo, não tem. A inclinação do homem é só para o mal. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Salário, Paulo disse isso em Romanos. Salário do pecado é a morte. O que significa isso? Estamos falando de vida e de morte. Significa que salário é algo que eu e você merecemos. Então, todo ser humano merece a morte. Merece a morte. Mas Jesus, ao se entregar naquela cruz, a experimentar, a provar a morte por todos nós, nos abriu o caminho da vida. Por isso o tema é vida e morte. Ele nos abriu o caminho da vida e ele diz aqui no versículo 26, agora na consumação dos séculos, né? No fim dos tempos. Quando Jesus morreu, começou a contar o fim dos tempos. Vou explicar depois. Começou a contar o fim dos tempos. Então agora, no fim dos tempos, a consumação dos séculos, Jesus se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então ele destruiu, ele venceu o pecado, ele venceu a morte, ele venceu os demônios, ele venceu Satanás, ele triunfou deles na cruz, ele pegou o escrito de dívida que era contra nós, você tem uma lista lá de pecados e ele cravou na cruz. Mas você só vai colher esses benefícios desse escrito de dívida cravado na cruz se você crer. E se você pertencer a Cristo, porque quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. E esse é um resumo da grande história de como a morte entrou no mundo e como a vida foi liberada para os filhos dos homens. Agora, no versículo 27 e 28, vou fixar um pouquinho neles aqui. Como aos homens está ordenado, Deus ordenou isso, foi uma ordem de Deus, uma determinação de Deus. Muita gente não gosta disso, mas quero lembrar vocês que Deus é Deus. Ele é o Criador do universo, Ele é o Senhor do universo.
É Ele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. É Ele que reina absoluto sobre todo o universo. É Ele que chama as estrelas pelo nome. Ele é o começo e o fim de tudo. Ele é o alfa, ele é o ômega. Ele é único. Ele é imutável. Ele é eterno. Quem somos nós? Limitados e pecadores. Não é para discordar de Deus. E ele diz aqui que ele determinou os homens, ordenou morrer uma vez só. Como Cristo morreu uma vez só, o homem também só morre uma vez. Que isso aí vai ofender muita religião, né? Que Deus fala que morreu uma vez só, vindo depois disso o juízo. Então o processo é, aqui nesse texto, 27 e 28, versículo 27 e 28 de Hebreus 9, tem 4 verdades sobre o homem. Primeiro, é que todos morremos uma vez só. Não existe possibilidade de alguém morrer e voltar, como algumas religiões pregam a reencarnação. Não existe essa possibilidade. O homem está determinado a morrer uma vez só. A segunda verdade, depois da morte vem o juízo. Isso é sério, né? Quando alguém morre, o que acontece? Quando uma pessoa morre, o corpo é enterrado, é queimado, sei lá, hoje está na moda, né? Queimar. O corpo é enterrado ou queimado, que seja, mas a alma e o espírito são inseparáveis. Então, a alma e o espírito, se eu falar alma, estou falando as duas coisas. A alma volta para Deus, porque Deus deu. E o corpo que foi enterrado, sepultado, queimado, explodido no mar, sei lá, o corpo fica aguardando a ressurreição. Porque a cada alma Deus deu um corpo respectivo. E o homem só é completo quando ele é corpo, alma e espírito. Então, por isso que vai haver uma ressurreição dos mortos, que eu já falei semana passada. Né? E nessa ressurreição, todos que morreram vão ressuscitar, os bons ou os maus, os justos e os injustos. Uns para a vida e outros para a morte eterna. Né? Não apenas a morte, mas a morte eterna. Então, quando alguém morre, o que acontece com a alma? Ela volta para Deus. E quando ela chega diante de Deus, ela já sofre um juízo. Por quê? Porque alguns vão para o paraíso. Jesus na cruz, morrendo na cruz, 2 ladrões, um do lado, outro do outro. E um ladrão começou a zombar dele. E o outro ladrão disse para ele: por que você está fazendo isso? Nós merecemos e ele não. E esse ladrão voltou para Jesus e disse, ele era ladrão, não era bom, ele era ladrão. Ele voltou para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Quer dizer, ele estava arrependido. E que Jesus falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, quando alguém morre e a alma se separa do corpo, a alma daquele que creu que é justo vai para o paraíso, vai estar com Deus, vai estar com Cristo, a alma, esperando a ressurreição do corpo, quando Jesus vier, quando Jesus voltar. A alma vai para estar lá. E quem morreu sem Cristo? Ele vai, a Bíblia diz, vou falar mais durante a semana, o estado intermediário do que morreu sem Cristo é um local que a Bíblia chama de Hades, que é traduzido por muitos por inferno. Então a pessoa, aquela alma já começa a sofrer no inferno, porque vai ficar sem Deus. E sem Deus é sofrimento, por causa do pecado. E fica aguardando a ressurreição. E no dia da ressurreição, tanto o bom como o mal vão ressuscitar para experimentar o juízo final. Só que aquele que morreu com Cristo não entra no juízo final. E aquele que morreu sem Cristo, que já está lá no inferno intermediário, ele ressuscita e ele é julgado no corpo. Ele vai receber. É uma coisa incrível.
Porque todo mundo que morreu vai ressuscitar com um corpo eterno, com um corpo que não vai morrer. Porque Jesus Cristo, sabe, olhando hoje, pesquisando na Bíblia, todas as referências do Novo Testamento, falando a palavra inferno, Geena, que é uma palavra grega sobre o último inferno, Geena, todas as palavras que aparecem no Novo Testamento, menos uma, foram faladas por Jesus Cristo. Jesus alertou o homem sobre o inferno. Se não se arrepender, vai para o inferno. Se viver a vida em pecado, vai para o inferno. Se falar mal dos outros, vai para o inferno. Se viver longe de Deus, e tudo isso. Ele falou um monte de coisa sobre o inferno. Fora ele, só Tiago, que era o irmão dele, falou sobre o inferno também. Então, o corpo vai ressuscitar. A alma, umas vão para o paraíso e as outras hoje estão no inferno. Se, terceiro ponto, né? Aqui, todos morrerão uma vez só. Segundo ponto, depois da morte vem o juízo. Se a pessoa, depois da morte vem o juízo, então não existe purgatório. Não existe essa ideia da pessoa pagar pecados. Não existe essa ideia de você orar pelos mortos para que eles tiverem seus pecados perdoados. Porque pecado se resolve em vida. Se a gente morre e depois vem o juízo, não tem lugar intermediário para você pagar preço pelo seu pecado. Aliás, ninguém, Salomão disse em Provérbios, ninguém, ou Eclesiastes, ninguém, se você vender tudo que você tem, se você der a sua própria vida para pagar um pecado, é impossível. Ninguém pode pagar pecados. Ninguém pode dizer, estou carregando essa cruz para pagar meus pecados. Isso não é verdade. O único que pagou o preço pelo seu pecado foi Cristo. E a coisa gloriosa e libertadora é que você não precisa pagar, ele pagou. Você precisa crer, aceitar, receber pela fé o que ele fez por você e por mim. E quando abraçamos pela fé o que ele fez, somos livres de ter que pagar alguma dívida. Não temos que fazer nada para pagar dívida nenhuma, não temos que fazer plano, projeto, promessa, nada, porque ele já pagou. Amém. Amém. Então, a terceira coisa que esses versículos falam verdade é que Cristo morreu por nós uma vez só para tirar o pecado de muitos. Cristo morreu uma vez só para tirar o pecado de muitos. Queridos que estão me ouvindo e outros que me ouvirão, né? Semana passada foi joia, mais de 500 pessoas ouviram. Que você está ouvindo e vai ouvir, quero te dar uma boa notícia. Ele quer tirar os seus pecados. Mas aqui está escrito que ele ofereceu-se uma vez só para tirar ou levar sobre si o pecado de muitos, não de todos. Mas Deus não quer que todos sejam salvos? Quer, mas nem todos são salvos. Por quê? Nem todos recebem essa verdade, nem todos abraçam o amor da verdade, nem todos se arrependem dos seus pecados. E assim Jesus não pode tirar pecado de quem não se arrepende. Então ele vai tirar o pecado de muitos que receberem essa verdade, que se arrependerem dos seus pecados, que entregarem sua vida a Cristo, que colocarem ele como centro da sua vida, e assim ele remove os seus pecados. Gente, isso é gratuito. Paulo disse que é uma graça gratuita. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, pela graça somos salvos, isso não vem de nós, é graça gratuita, é redenção completa, é libertação do pecado. Você tem que pegar, agarrar essa verdade.
Você não contribui com a salvação, você só recebe. Essa é loucura, porque a gente quer fazer alguma coisa, porque a gente acha que a gente tem que fazer alguma coisa para agradar a Deus. Não tem que fazer nada. Você só tem que receber o que Jesus fez por você. Aqui não está dizendo nada que o homem tenha que fazer. Tudo ele fez. Olha aqui. Cristo ofereceu-se uma vez para levar os pecados. Ele levou o pecado. Não é você que tem que carregar pecado. Não é você que tem que pegar uma cruz de madeira e sair arrastando pela rua para pagar pecado. Como naquele filme famoso, Pagador de Promessa. Você não precisa disso. Cristo fez isso por você. Esse dom é oferecido gratuitamente por Deus. Essa é a loucura da salvação de Deus. É a loucura da oferta de paz de Deus. Quando, então, Cristo morreu para tirar os pecados de todos, né? De muitos. E o último ponto da verdade desses dois versículos aqui é que ele vai vir uma segunda vez para aqueles... Olha aqui. Aparecerá segunda vez sem pecado, porque ele nunca teve, nunca terá. E também você não vai ter pecado quando ele aparecer, porque ele vai te redimir. Aos que o esperam para a salvação. Você está esperando a Jesus para a sua salvação? Claro que você hoje se recebeu a Cristo. Se o Espírito entrou dentro de você, se você nasceu de novo, você já é salvo. Mas a salvação só vai ser completa no dia da redenção. Porque a salvação envolve corpo, alma e espírito. No espírito, Deus, quando te salva, ele te chama para fora do mundo e renova e regenera o seu espírito, te dá um novo espírito, te dá um novo coração, muda a sua natureza, te dá uma natureza divina. Pedro falou isso. É uma coisa incrível, como nós, pecadores limitados, podemos receber a semente da natureza divina, sim, pelo Espírito que ele nos dá. Isso aconteceu, isso que a Bíblia chama de justificação. Ele te justifica, ele te declara justo, ele fala, o meu justo agora viverá pela fé, ele não vai viver mais baseado em regra humana, ele vai viver pela fé, ele não vai viver baseado em faz isso, faz aquilo, não, ele vai viver pela fé. Isso aí é maravilhoso, e ele vai aparecer segunda vez aos que estão esperando ele, porque a última etapa da salvação é o corpo. Porque o nosso corpo foi sujeito ao pecado. E nós até hoje colhemos o fruto do pecado, que entrou com o nosso pai Adão. Adão, nosso pai, pecou. E, como eu disse antes, o vírus do pecado entrou. Claro que Jesus removeu na cruz, mas nós ainda experimentamos o efeito do pecado sobre a humanidade, sobre todos nós. Tanto é que todos nós morremos. E a morte é o sinal que é o salário do pecado. Então, como o cristão morre porque nós fazemos parte da humanidade. Mas quando você morre como cristão, aí eu tenho uma notícia maravilhosa para te dar. Quando o cristão verdadeiro morre, em Hebreus capítulo 13, lá pelo versículo 22 a 26, por aí você pode checar, fala que nós chegamos à Universal Assembleia, ou Igreja Universal, não me confunda, Igreja Universal é a Igreja de Deus, do universo, tá? A Igreja Universal de Deus, nós chegamos a essa igreja e ao Espírito dos justos aperfeiçoados. O que é isso? Que quando você morre aqui e é um cristão verdadeiro, o seu espírito, quando sai do seu corpo, ele é automaticamente por Deus aperfeiçoado. Porque senão você não podia entrar na presença de Deus. Porque você iria para o inferno, como os outros. Mas você vai para o paraíso, porque Deus aperfeiçoa você no instante da sua morte. Isso é uma coisa gloriosa. Então, irmãos, o cristão verdadeiro, ele não ama, não segura a sua vida
até a morte. O cristão verdadeiro não ama sua vida acima de Cristo. Quando eles são confrontados com negar Cristo, coisas desse tipo, eles dão a vida. E eu falei semana passada e quero lembrar vocês, né? Quem mais matou cristãos na história foi o comunismo, dos quais os grandes representantes são a Rússia e a China, que eles têm uma conta pesada diante de Deus. Aí isso vai ser uma coisa que eles vão responder a Deus no juízo final. Mas ele vai vir segunda vez para os que esperam por ele, que esperam por sua salvação. O materialista, aquele que está apegado à matéria, ele não crê no juízo. Né? Esse é um tema difícil, porque vindo depois do juízo. Ele não crê no juízo, ele tenta escapar do juízo, ele não acredita, então para que eu vou passar por isso, né? Porque ele não crê que vai ter que prestar contas pelos seus atos. Mas o juízo de Deus, Jesus será o juiz. O juízo de Deus, no juízo final, todos os homens prestarão contas pelos seus atos. Se não houvesse um juízo final, Deus não seria Deus. Porque haveria muita injustiça a passar. Mas Deus não permitirá que nenhuma injustiça passe sem o devido pagamento. Porque Deus é absolutamente santo. Deus é absolutamente verdadeiro. Deus é absolutamente fiel. E ele disse, ele declarou na palavra dele, que a alma que pecar, essa morrerá. Mas a boa nova, né, que eu te trouxe hoje, para nós todos, é que tem como escapar da morte. Você escapa da morte quando Cristo vira a sua vida. Por isso Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém. Quero orar, né? Orar para encerrar, orar por você que está escutando, orar por você que vai escutar, e que Deus abra o nosso coração para a gente poder crer. Que Jesus um dia disse uma coisa contundente, e por isso eu tenho ensinado para os meus alunos, né? Que a salvação é uma obra inteiramente de Deus. Ele diz, ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Também ele disse que o Espírito Santo virá e convencerá o mundo do pecado, porque o salário do pecado é a morte, da justiça e do juízo. Então, queridos, livre-se do pecado, se esconda à sombra das asas do Cordeiro, pega os benefícios do sangue que Jesus derramou enquanto há tempo, em nome de Jesus. Pai, obrigado. Teu é o reino, é o poder, a glória para sempre. O Senhor fez um trono de glória e de majestade, que é fundamentado em justiça e juízo. Mas diante do teu rosto vai a misericórdia. Por causa da sua justiça e do seu juízo sobre Jesus na cruz, o Senhor pôde liberar o seu amor para alcançar milhões de milhões e milhares de milhares. Então, Pai, libera o seu amor nessa noite para alcançar milhares de milhares, para alcançar pessoas por toda a terra. Abre o nosso coração para crer na verdade da Tua palavra, na verdade do Evangelho. Ensina-nos a amar a verdade, Senhor. E amando a verdade, não seremos rejeitados por Ti, mas naquele dia ouviremos a Sua voz dizendo, está bom, está bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra na alegria do seu Senhor. E nós vamos estar no reino de Deus para sempre. Porque o reino de Deus vai absorver todo o universo. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai. Eu quero também lembrar
do nosso país, né? De tanto conflito, de tanta gente sofrendo hoje, famílias com mortos, chorando seus mortos. Eu quero te pedir que o Senhor dê consolação e que o Senhor traga a exposição das famílias do Brasil à verdade da sua palavra, que há esperança depois da morte. E por isso que o Senhor diz que consolamos uns aos outros, porque haverá uma ressurreição. Obrigado, Pai. O Senhor é bom demais, sua misericórdia dura para sempre. Ensina-nos o teu caminho e guia-nos em toda a verdade. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, queridos, né, como temos falado todos os dias, né, compartilha, vocês estão demais, vocês estão brilhantes. Eu estou assim